aí, galerinha? Tudo bem com vocês? Pronta aí para mais uma aulinha no Descomplica Minha Língua? Bora lá então, gente. Vem comigo que eu vou descomplicar a sua língua. Vamos? Então, gente, preparado para a aulinha de hoje? Espero que você esteja super, hiper, mega animado, porque nós vamos falar sobre frase, oração e período. É uma aulinha muito rápida porque é muito fácil de você entender. Então, se desconecta aí do mundo aí e conecte-se em mim, que eu vou descomplicar para você. A frase é qualquer enunciado ou palavrinha que, ao ser usada, o meu interlocutor, ou seja, quem está ouvindo ou lendo o que eu estou escrevendo, ele identifique, qual é a minha mensagem. Que haja ali entre nós dois uma comunicação. Por exemplo, se eu falo assim, oi, eu escrevo oi num texto qualquer aí meu, se o meu leitor ou o meu ouvinte entender que aquilo ali é um cumprimento, é uma forma de cumprimentar, ali houve uma interação entre nós dois, houve uma comunicação, então eu posso falar que ali eu realizei, naquele momento dei a luz a uma frase, dei vida a uma frase. Bom, então a frase é isso, um conjunto de palavras ou uma palavrinha só que vai ter um significado para uma outra pessoa na qual eu estou me comunicando, tá bom? Então, o que seria a oração? Bom, gente, a oração é uma frase, porém, na oração, aquela frase ela tem obrigação de ter o quê? Oração, oração, oração. Isso! Muito bem, menino! Ela tem obrigação de ter uma ação. Igual a própria palavra oração já fala. Então, a gente sabe que toda vez que eu falo em ação, 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 eu estou falando de um verbo. Porque a gente não viu lá no outro videozinho do Descomplica a Língua o que é um verbo? E que a ação faz parte, da descoberta dentro da frase para eu saber que aquilo ali é um verbo? Então tá. Então falou em ação, falou em oração. Aí, beleza, Eu descobri lá que aquela frase tem uma oração. Será que toda oração é uma frase? Você já parou para pensar nisso? A resposta é sim. Toda oração é uma frase. Mas e toda frase? Será que toda frase é uma oração? Então, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Capite? Então, vamos lá. Agora, eu quero que você entenda o que é período. Período, eu posso dizer que é uma frase, ou uma oração com um conjunto de verbos ou um verbo só. Como assim? O meu período é a conclusão do meu pensamento. É a minha ideia ali, ó. Eu não penso só numa frase, não. Eu penso num conjunto de pensamentos, no qual eu finalizo geralmente com ponto, com pontuação. Então, aquilo ali eu chamo um período. No meu período, eu posso ter, como eu já falei, uma ou mais orações. Quando tiver uma oração só, um verbo só, eu vou classificar aquele período de período simples. E quando tiver mais de um verbo, mais de uma oração, eu vou classificar aquele período de período composto.
Mas por que eu tenho que ficar muito antenada com relação a isso? Porque nós temos as locuções verbais. Locução, locomotiva, é um trem com vários vagõezinhos. Eu entendi. Então, a locução verbal é quando eu tenho mais de uma palavrinha indicando uma ação só. Isso! Parabéns! Muito bem. Isso sim é uma locução verbal. Então, é mais de uma palavrinha indicando uma única ação. Uma ação só. A gente chama de locução verbal. Então, por exemplo, a minha oração pode ter uma locução verbal com 2 verbos. E aí, então, eu vou contar como período composto? Não, você vai contar o período por número de ação. Ação distinta, entendeu? Então, eu conto meu período através das ações distintas. Então, locução verbal é contada, nesse caso aí, como se fosse uma ação só. Então, o período vai ser simples. Eu acho que deu para você entender um pouquinho aí, né? Então, a minha aula acaba aqui. Um beijão para você. Estude para você arrasar, conquistar seus sonhos, né? Eu sei que todo adolescente, toda criança, todo jovem, o adulto também, né, tem sonhos. E você, qual é o seu limite? Bom, o seu limite é você. Você é que vai ter que se esforçar para chegar onde você quiser. E quem pode te barrar? Ninguém. Na face da terra, ninguém. A única pessoa que pode falar assim, que não é do desejo dele, que você seja isso que você sonhou, é Deus. Porque eu acredito em Deus, como eu já falei anteriormente. Mas tirando ele, ninguém pode barrar você nos seus sonhos. Então estude para você chegar onde você quer chegar, tá bom? Eu fico torcendo por você. A sua vitória é a minha vitória. Porque quando o profissional percebe que seu trabalho está sendo bem feito e ele gera um resultado positivo numa outra pessoa, nossa, a gente já ganhou o mundo, tá? Essa é a minha função aqui na Terra. É promover conhecimento para que as pessoas alcancem seus sonhos. Então, fique com Deus. Um beijão para você e